aí sim nós poderíamos pensar, talvez, em universalizar esses serviços, poderíamos pensar em desenvolver as pesquisas, criar tecnologias e atender de forma satisfatória a água de qualidade para a população brasileira. A situação nas zonas urbanas, ela é uma situação que preocupa, mas ela tem uma série de ações importantes que estão em curso. Preocupa mais o saneamento rural. No saneamento rural, nós estamos ainda 3 passos atrás. Não temos ainda um foco, uma política definida que possa dar o agricultor, que possa dar a quem mora em pequenas localidades a certeza de que ele pode vir a consumir uma água de qualidade. E aí vira uma questão de saúde pública quando tem alguma denúncia, alguma contaminação de leite, porque lavaram os tarros de leite com a água que estava contaminada, daí vira um caso de saúde pública. Então, eu acho que a gente precisa focar no sentido de que saneamento ande junto, não de forma paralela, com as questões de saúde e também de recursos hídricos. É um grande desafio que, certamente, nós temos pela frente, mas já vencemos muita coisa. Quando a professora começou a falar, só para encerrar uma historinha, quando a professora começou a falar sobre fenóis e sobre contaminantes de classe 1, eu lembro que quando eu fui o primeiro engenheiro que fui para o DMLU trabalhar na área de resíduos industriais. E aí nós tínhamos, na época, um grande depósito de lixo atrás do Big Shop da Sertório. Era o chamado lixão da Zona Norte. E a tarefa que nos foi dada era de fazer um projeto de remediação e transformar esse grande lixão de 49 hectares num aterro sanitário. E a primeira coisa que nós identificamos era de que ali entrava de tudo. Não tinha nenhum controle. Então, nós criamos um negócio singelo, que era um cadastro de disposição, um certificado de disposição, onde tu tinha que dizer o que tu estava levando. E aí aparecia de tudo, desde lama de galvanoplastia até areia de fundição com fenol, ascarel, PCBs. E aí nós começamos a trancar isso. Trancar. Então, não pode entrar. Aí o que aconteceu? As empresas foram lá no prefeito e disseram assim, troca que tem um rapaz metido lá que não deixa mais nós descarregar nada naquele aterro. A gente sempre fez isso e agora não pode mais. Isso, nós estamos falando de 90, portanto, 90 são 23 anos atrás, né? É pouco tempo, mas a gente evoluiu muito a tal ponto de que hoje nem sequer se cogita de que esses produtos possam passar perto de um aterro sanitário, quanto mais de um lixão, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho já percorrido que nos dá a esperança de que nós possamos chegar a um bom termo nesse país, né? Muito obrigado, espero ter atendido aí a expectativa. Eu, como leiga, eu responderia essa minha questão, que é o problema da administração pública. Eu queria a opinião de vocês, como especialistas, que eu sei que o assunto é muito mais complexo do que isso, né? A escolha na utilização dos produtos considerados poluentes se dá principalmente na avaliação do seu custo, sendo que os custos para reparar os danos causados são muito mais altos. Se há outros produtos que podem ser substituídos,
Mesmo em custos mais elevados, por que não são utilizados focando no custo-benefício a longo prazo? E, devido à gravidade dos danos causados, por que a vigilância não é mais rigorosa? Se o país tem uma dificuldade em realizar análise dos poluentes presentes no ambiente, principalmente pelo custo alto para a análise, não seria mais simples se a vigilância fosse mais rigorosa para que esses produtos não sejam mais utilizados? Porque, se focasse no início, não iria desencadear tantos problemas. Obrigada. Excelente pergunta. Realmente, o ideal seria focar no início, né? Só que a questão é a nossa realidade. A gente sequer tem um levantamento dos pesticidas aplicados na bacia, né? Muitos dos agrotóxicos que chegam vêm ilegalmente para a região, né? E tem uma aplicação indiscriminada e não se sabe nem a quantidade que é utilizada, né? A qualidade, então, né? Ainda está em início, né? Em estágio inicial. Então, a maior parte dos produtos químicos que são utilizados não apresentam controle. O número de compostos que são controlados atualmente pela Polícia Federal ou por outros órgãos é muito limitado, né? Existem compostos de uso restrito, mas são poucos. E, no Brasil, a gente sempre foca muito na fiscalização, né? Acho que a fiscalização é a solução. Mas eu penso que a gente tem que ter uma mudança cultural um pouco mais profunda do que isso, né? Tem países onde o cidadão não é tão fiscalizado o tempo inteiro, mas o número de crimes que o cidadão comete são menores, né? Então, eu acho que isso se estende a todos os setores, né? De ter uma mudança educacional, uma mudança moral, para que as pessoas pensem um pouco mais em que barreiras que elas aceitam ultrapassar pelo custo, né? Qual é o limite que eu aceito, né? E ter conhecimento, justamente isso vem através do conhecimento, né? Conhecer qual é o impacto que aquela substância pode causar e ela tem uma limitação moral de dizer, não, eu não quero causar esse impacto, né? A minha empresa não vai causar esse impacto, né? Só que, claro que isso leva muito tempo, né? Então, a gente tem que ter outros mecanismos de controle. O problema, no caso dos POPs, é que os efeitos aparecem a longo prazo. A maior parte das contaminações que aconteceram no mundo foram contaminações crônicas, né, agudas, que sofreram um impacto que foi muito mais fácil de avaliar. Apesar de ser ao longo de anos, de décadas, né, por ser uma contaminação aguda, ficou fácil de avaliar. Agora, os efeitos crônicos que estão sendo causados por poluentes que nós não conhecemos não são avaliados, né? Então, por isso o monitoramento é tão importante, né, de conhecer o que está disponível na água, o que está no sedimento, para onde estão migrando esses compostos e qual é o impacto que tem para a saúde. Eu estava vendo relatórios da incidência de câncer no Brasil, né, da Agência Nacional do Câncer, e vi que no Rio Grande do Sul tem uma incidência muito maior de determinados tipos de câncer em relação ao Brasil. Por exemplo, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer no pulmão, né, tipos de linfomas específicos, a incidência é significativamente maior. Então, por que isso, né? A gente procurar traçar o que está causando isso. Será que é ingestão de carne? Será, né? Da onde pode vir outras informações? E isso realmente é complexo, né? Mas é muito importante, né? E a questão do número de análises, eu considero pouco ainda. Eu acho que a gente teria que ter monitoramento contínuo da água, né? Ainda mais numa região como é a região do Vale do Rio dos Sinos e outras regiões do país que são similares, onde a gente tem um grande impacto industrial, onde as empresas estão descartando seus resíduos durante a noite ou em horários que não há monitoramento, sem muito controle, né? Que é diferente da situação do Nordeste, onde não tem, ou do Norte, ou de regiões que não são tão industrializadas, né? Onde o impacto é mais rastreável, digamos assim. É esgoto? Sim, mas o esgoto ele tem mais ou menos as mesmas características sempre, porque é esgoto urbano, né? Ou, quando vem resíduo agrícola, se sabe o período que vai ter a aplicação daquele insumo agrícola, qual o período que isso vai afetar a qualidade da água e qual seria o melhor período para analisar, né? Enquanto aqui não, esse impacto é muito mais direto, né? E a gente não sabe ainda quais os efeitos que isso está acontecendo, que estão causando, né? Quando que acontece o impacto? Não se tem esse monitoramento. Acontece a mortandade, até hoje eu não recebi uma resposta convincente de o que causou a mortandade, né? Cada mortandade que aparece, tudo bem.
associa o evento de seca, associa uma série de critérios, mas ainda não aparece muito claramente quem é o causador desse problema. E não se tem também um estudo de qual o impacto na qualidade da água, né, em termos de POPs, diria, ou de metais, ou de outros compostos que têm esse efeito a longo prazo. Né. Os vírus eles aparecem muito rápido, né, os vírus entéricos, no caso, o impacto. O impacto aparece em 24, 48 horas. Né. No caso dos poluentes orgânicos, não, isso é a longo prazo. Então, realmente, é uma discussão que se prolonga. Posso comentar só? Eu acho que, em relação à colocação do professor Fernando sobre a PEC 29 e a questão da saúde, acho que a grande saída teria, não tu pegar os 12% da saúde e colocar o saneamento ali dentro, mas tu tem, esse era, digamos, acho que seria a grande vitória se nós tivéssemos conseguido fazer isso. Porque daí também mascarar, diminuir da saúde, né, como estava se fazendo, não ajuda muito, né? Em relação ao teu questionamento, assim, eu acho que tem algumas coisas que são importantes da gente pensar, né? O comitê de bacias nosso aqui, o Comitê Sinos, a questão de, acho que é o comitê mais antigo do Brasil, ele deve ter hoje 24 anos, 23, 24, né, professor? Mas é mais ou menos isso. Mas é o mais antigo do Brasil. Então, um esboço de organização por bacia tem 25 anos. Quando a gente pega a Europa, por exemplo, e olha a Holanda tem um esboço de comitê se discutir esse tema há 700 anos, de ter organização da sociedade em torno do tema de organização e de fazer a sua própria tarefa. Então, acho que a gente está caminhando num processo que eu considero que nós vamos acabar chegando, né? Até porque, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que foi aprovada agora em 2012, eu acho que ela coloca para os administradores e para os empresários, para a sociedade, de um modo geral, uma série de tarefas que antes não estavam de responsabilidade de ninguém. Por exemplo, quando eu falo da logística reversa, eu estou falando de que quem lançou o produto é responsável pelo recolhimento dele e pelo destino que vai dar sobre aquelas embalagens, por exemplo. Antes eu não me preocupava, a embalagem era mais cômoda para mim, era mais barata, eu ganhava mais dinheiro, então vai para o mercado e o poder público que se vire com esse troço. Foi assim com uma centena de embalagens, né? E hoje, com a lei, se ela for aplicada, nós certamente vamos começar a responsabilizar muito mais quem produz e que lança no mercado os produtos. E aí, claro, que tem o passivo, como o passivo dos PCBs, aí, que nós vamos conviver com ele por um bom tempo ainda, né? Eles, apesar de não estar mais numa atividade, mas existe muita coisa armazenada que precisa ser destinada. Mas eu penso que a legislação nos ampara aí num caminho de soluções boas para o futuro. Arnaldo, coisa de, acho que 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses atrás, eu tive na tua sala, na época tu era diretor da Corsã, e tu assumiste com a gente um desafio de fazer um monitoramento de 24 meses no Rio, que a gente está fechando agora, etc., para uma série de contaminantes que não estão previstos, por exemplo, na portaria, etc. A Corsã teve um grande aporte de recursos, de esforço humano nisso, e a gente colocou nossa contrapartida via fomento, que a gente tinha FAPERC, CNPq, etc. E aí eu te pergunto, assim, tu que és um gestor experimentado aí em companhias de água, e colocaste bem que hoje, para muitas companhias, cumprir a 2914 já é difícil. O que levaria e o que leva uma companhia de água a querer fazer mais do que a 2914? Como é que a gente poderia fazer isso? Tu que tens ideia aí do SEMAI, Comusa, Corsã, o que essas companhias precisariam ter de estímulo para ir além? O que a sociedade civil poderia participar nisso para que a gente pudesse fazer mais, fazer melhor do que aquilo que está previsto, aonde é possível, claro.